bem, hoje eu vou falar aqui sobre mitologia grega. Eu estou com um livro do Thomas Oliphant, chamado Livro de Ouro da Mitologia, Histórias de Deuses e Heróis. Eu já tinha feito um vídeo sobre ele, sobre este livro, e hoje a gente vai para o capítulo 4, onde ele vai falar de Juno e suas rivais, Io e Calisto, Diana e Actea, Latona e os camponeses. Então vamos falar aqui desta segunda parte sobre mitologia grega e romana também. Certa vez, Juno percebeu que o dia escureceu de súbito e imediatamente suspeitou que seu marido havia erguido uma nuvem para ocultar feitos que ele não queria expor à luz do dia. Ela removeu as nuvens e viu o marido nas margens de um rio cristalino, tendo ao seu lado uma bela novilha. Juno suspeitou que a forma da novilha era o disfarce de alguma forma formosa. Nesse caso, a forma formosa é da ninfa. Inclusive é interessante relembrar aqui as ideias de Carl Jung em olhar para os mitos e ver neles arquétipos, modelos. A ninfa é um deles. E de fato era esse o caso. Tratava-se de Io, a filha do rei deus Ínaco, a quem Júpiter estava cortejando e que ele havia transformado naquele animal assim que sentiu a aproximação da esposa. Então, entenda-se aqui Júpiter como Zeus para os gregos, Júpiter para os romanos. Bom, Juno foi se juntar ao marido e, olhando para a novilha, elogiou a sua beleza. E perguntou quem era ela e a que rebanho pertencia. Júpiter, para não ter de responder a muitas perguntas, respondeu que se tratava de uma criação recente da Terra. Juno pediu-a de presente. O que Júpiter poderia fazer? Não desejava entregar a amante à esposa, porque aquele animal era a amante, na verdade, de Júpiter. Era uma ninfa transformada em animal. E contudo, como recusar um presente tão simples como uma novilha? Não poderia negar o pedido sem levantar as suspeitas. Então ele acabou consentindo. Mas por ele ter consentido, a suspeita da deusa ainda não tinha terminado. E em razão disso, entregou a novilha aos cuidados de Argos, para que este a observasse cuidadosamente. Argos tinha, pasmem vocês, 100 olhos na cabeça, e jamais fechara mais de 2 deles ao mesmo tempo, para dormir. De modo que se manteve, é interessante essa figura Argos, isso aqui inclusive me lembra muito os querubins e os serafins, que têm olhos nas asas, a simbologia do olho aqui é bem interessante. De modo que se manteve desperto, acompanhando Io incessantemente. Então veja que interessante, cara. Júpiter, seu amante, que ele resolve transformar em animal, uma novilha. E para evitar suspeitas, ele entrega essa novilha para sua esposa Juno. E esta deusa coloca essa novilha, que já está transformada em animal, que na verdade era uma ninfa, aos olhos de um ser chamado Argos, que a tudo vê, que tem muitos olhos, mais de 100. Bom, isto é algo, no mínimo, bizarro. Ele, na verdade, não tem mais de 100, ele tem 100 olhos, E aí é dito aqui: permitia que passasse durante o dia e a noite amarrada, com uma corda vil em torno do pescoço. Então, a situação dessa novilha é a situação, talvez, da modernidade. Vide a super tecnologia que avança, evidentemente vocês sabem, da mesma forma que eu fiz com o primeiro vídeo sobre mitologia, eu vou fazer aqui também. A gente vai tentar fazer alguns links com teologia, com modernidade, com transhumanismo, com tecnologias que estão aparecendo, vídeo aí aquilo que chamamos de inteligência artificial. Então a gente vai tentar fazer esses links aqui. Eu estou tentando pensar justamente essa figura do Argos à luz do que é hoje o mundo moderno, que a cada esquina você está sendo gravado por uma câmera. Bom, e esta criatura tão bela, tão extraordinária, foi reduzida a um animal. Olha só, mais ou menos o que aconteceu com o ser humano, que é a maior criatura que existe neste planeta, mas que agora é reduzida a um animal, ao ponto de não se fazer nem a diferença entre o homem e uma pulga. Agora a belíssima ninfa está reduzida a ser uma novilha. E mais do que tudo, vigiada, vejam vocês. Tendo amarrada sobre seu pescoço uma corda. Ela queria estender as mãos para Argos, suplicando-lhe liberdade, mas não possuía braços para estender, evidentemente.
Aí ele continua dizendo aqui, e sua voz era um mugido com o qual até mesmo ela se assustava. A bela ninfa não tem mais braços, não tem mais voz. Quando ela grita, o que se escuta é apenas um mugido. É interessante, né? Quando o homem e a mulher são reduzidos do reino da razão para o reino inferior, dos animais, por exemplo, por mais que ele grite, ele, quando é ouvido, o será como se fosse um mugido, porque ele perdeu a sua característica, digamos assim, essencial. E aí é dito aqui, avistou seu pai e suas irmãs, aproximou-se deles, permitiu que eles a acariassem e ouviu-os falar de sua beleza admirável, porque era bela ainda como que novilha. Seu pai deu-lhe um feixe de relva e ela lambeu a sua mão estendida. Desejava ser reconhecida pelo pai e gostaria muito de expressar o seu desejo, mas, ai dela, não mais possuía palavras. Finalmente teve a ideia de escrever com a pata o seu nome, que era curto, na areia. Ínaco reconheceu-a, enfim, e descobriu que a filha, por quem em vão havia procurado por longo tempo, estava oculta por trás deste disfarce. Chorou sobre ela e, abraçando seu pescoço branco, exclamou, ai de mim, minha filha. Teria sido menor tristeza tê-la perdido definitivamente. Enquanto ele, Ínaco, se lamentava, Argos, assistindo à cena, veio e levou-a embora, sentando-se no alto de um barraco de onde podia enxergar em todas as direções. Júpiter ficou atormentado ao testemunhar os sofrimentos de sua amante. Resolveu, então, dar ordens a Mercúrio para que se livrasse de Argos. Lembrando que Argos é o vigia de 100 olhos, tá? Mercúrio apressou-se, calçou os chinelos alados e o capacete, apanhou a sua vara que lhe dava o poder de fazer dormir e saltou das torres celestiais para a terra. Ao descer, livrou-se das asas, mantendo consigo apenas a vara, com a qual se apresentou como um pastor que conduz o seu rebanho. Enquanto caminhava, tocava a sua gaita, que se chamava gaita de Sírinx, ou gaita pandeão. Argos ouviu deliciado, pois foi a primeira vez que teve contato com esse instrumento. Porque pensa só a situação de Mercúrio, né? Ele tem que fugir da multidão de olhos de Argos para salvar aqui a novilha. Bom, aí ele se faz como um pastor que toca gaita, a gaita pandeão. Argos ficou maravilhado e disse, jovem rapaz, senta-te ao meu lado nesta rocha. Não há melhor lugar para que o teu rebanho paste nestas cercanias, e aqui há uma sombra agradável para os pastores. Mercúrio sentou-se, conversou e contou histórias até que a noite caiu. Então tocou em sua gaita as melodias mais suaves, na esperança de fazer dormir os olhos atentos de Argos. Mas tudo em vão, pois alguns dos seus olhos sempre permaneciam abertos. Argos era um eterno vigia, uma eterna vigilância. Bom, na modernidade podemos dizer que os algoritmos não dormem, que as câmeras não fecham seus olhos. A ideia de vigilância permanente no mundo moderno é algo muito conhecido e faz jus à concepção mítica de um Argus que está cuidando de algo para uma entidade superior, no caso a deusa. Entre outras histórias, Mercúrio narrou-lhe de que modo aquele instrumento havia sido inventado. Só um detalhe que eu esqueci de falar, né? O Juno, que é a esposa de Júpiter, equivale a Hera, esposa de Zeus, tá? Importante saber disso. A Hera é mais conhecida do que Juno, né? Bom, mas continuando aqui, ó, repetindo essa parte. Entre outras histórias, Mercúrio narrou-lhe de que modo aquele instrumento havia sido inventado. Havia uma certa ninfa, cujo nome era Sírinx, que era muito amada pelos sátiros e pelos espíritos da floresta. Entretanto, ela não pertencia a nenhum deles, permanecendo fiel, cultuadora de Diana e devotada à caça. Julgarias ser a própria Diana, se a visses com suas roupas de caça, com a única diferença que o arco dela era feito de chifre, enquanto o da deusa era feito de prata. Lembrando que Diana, ela equivale a Ártemis, tá? A Ártemis, Artemisa ou Artemísia é a deusa grega ligada à vida selvagem e à caça, por isso que ela tem um arco e flecha. Mais tarde ela também se tornou associada à lua e à magia. Ela era filho de Zeus e Leto, irmã gêmea de Apolo.
E aí o equivalente romano dela é Diana. Então a gente está falando aqui de Diana enquanto um mito romano, certo? Bom, e aqui é dito o seguinte. Um dia, quando retornava da caçada, Pan a encontrou. No caso aqui a ninfa, né? Pelo que eu estou entendendo. E disse-lhe o quanto era parecida com a deusa, e fez-lhe outros elogios semelhantes. Então ele está dizendo aqui que a ninfa chamada Syrinx tinha um arco de chifres, diferente da deusa, que tinha um arco, vamos colocar aqui, de prata, mas que quando Pan a encontrou, a ninfa disse que ela era muito parecida com Diana. Ela fugiu, sem parar para escutar vamos voltar a página aqui, os elogios de Pan, que por sua vez perseguiu-a até as margens de um rio onde ele, aliás, a agarrou. Vocês coloquem a figura de Pan aí na internet para vocês verem a fisionomia deste ser. Syrinx teve apenas o tempo para gritar por socorro às suas amigas, as ninfas da água. Estas ouviram o grito e vieram ao seu auxílio. Tem muita feminista que se acha uma ninfa e vê em qualquer homem uma espécie de Pan. Né? Bom, Pan procurou abraçar aquilo que ele julgou ser o corpo da ninfa, mas percebeu que não passava de um feixe de junco. Quando soltou um suspiro, o ar atravessou os juncos, produzindo uma melodia melancólica. O deus, encantado com a novidade e a doçura da música, afirmou: assim então, ao menos, será minha. No quesito de admitir a música. Já que ele não pode ter a ninfa, ele pode ter a melodia que, em outros termos assim, vem dela, né? Mas de uma forma abstrata. Mantendo aí aquilo que poderíamos chamar de amor platônico, né, talvez. Bom, levou com ele alguns dos juncos e, unindo-os lado a lado com seus comprimentos diversos, fez um instrumento ao qual denominou Syrinx, em honra à ninfa. Só em caráter de curiosidade, vamos entender um pouquinho melhor sobre o Pan. É o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Talvez por isso que Mercúrio, que estava disfarçado de pastor, tenha citado o Pan. Vive em grutas e vaga pelos vales e pelas montanhas, caçando ou dançando com as ninfas. É representado, como eu falei para vocês depois buscarem na internet aí, vou fazer uma descrição rápida, ele tem orelhas grandes, pontudas, chifres e pernas de bode, e ele ama música e traz sempre consigo uma flauta, certo? Então ele é uma criatura que, na Idade Média, para alguns teólogos, foi figura para representar o próprio Satanás. Né? É bem curioso isso. Bom, mas voltemos aqui então ao texto. A gente já viu que Pan, que adorava música, achou melodia no escape da ninfa de seus próprios braços. Antes que houvesse terminado de contar a sua história, então, Mercúrio reparou que todos os olhos de Argos estavam fechados. E assim que este inclinou a cabeça na direção do peito, Mercúrio, com um único golpe, decepou-lhe o pescoço e lançou a sua cabeça rochedo abaixo. Ó pobre Argos, a luz dos teus 100 olhos apagadas de uma só vez. Juno, ou Hera, tornou-os e colocou-os como ornamento na cauda de seu pavão, os muitos olhos de Argos. Bem curioso isso. Mas a vingança de Juno não estava ainda concluída. Enviou um mosquedo para atormentar Io, que teve de fugir pelo mundo inteiro de sua perseguição. Io atravessou a nado um mar cujo nome passou a ser Mar Jônico. Depois cruzou as planícies da Ilíria, galgou o monte Emoi, atravessou o estreito da Trácia, que passou a ser chamado Bósforo, o rio da vaca. A ninfa vagueou pela Sítia e pelo país dos Cimérios, chegando às margens do Nilo. Finalmente Júpiter intercedeu por ela e, com a condição de que ela não mais lhe faria a corte, Juno permitiu que as formas originais da ninfa fossem restauradas. Foi curioso assistir à metamorfose de sua aparência. Os pelos ásperos caíram, os chifres encolheram, os olhos se estreitaram, sua boca reduziu de tamanho. Mãos e dedos substituíram os cascos das patas. Logo, nada havia nela dos traços da novilha, exceto a sua beleza, porque ela era bela tanto quanto ninfa quanto como novilha. Curioso. Inicialmente, ela teve medo de falar,
pois tinha medo que só saísse um mugido, mas gradualmente recobrou a confiança e foi novamente viver com seu pai e as irmãs. Em um poema que Keats, ou John Keats, não, poeta, dedicou a Leigh Hunt, há uma alusão à história de Pan e Syrinx. E é dito aqui: e sentiu que envergou obliquamente aquele ramo, para que pudéssemos ver de mata um oceano. Narrando-nos o modo como, horrorizada, a bela Syrinx fugiu de Pan, o arcadiano. Pobre ninfa, pobre Pan, como ele chorou para obter nada além de um brando vento. No arroio, quando as hastes de junco abraçou, cheio de solitude e de um doce sofrimento. Essa é uma história assim, muito intrigante, sabe? Não necessariamente a de Pan, mas principalmente a de Io e de Juno. Porque se a gente imaginar uma criatura, cara, como Argus, que tem 100 olhos, ela relembra muito aquela ideia, né, do Big Brother, né, como eu já tinha enfatizado, no mundo moderno, você é amplamente vigiado. Mas isso tem um contrapeso também, porque é interessante notar que a violência nas cidades grandes geralmente aumenta quando você não tem iluminação, né? Há uma correlação clara aí entre a iluminação nas cidades e o número de crimes que são ocasionados por conta da falta dela. A mesma se dá na ideia de que você está sendo vigiado por câmeras de segurança. Não é necessariamente uma vigilância aí, né? Devemos fazer a diferença, por exemplo, de uma câmera de segurança, que tem por intenção preservar a propriedade privada de uma determinada empresa, grupo, acionista, ou o próprio indivíduo, e aquela invasão da privacidade promulgada já por uma intenção prévia, como é na questão aí dos algoritmos para se lucrar mediante vendas pontuais, certo? Mas no caso aqui, o que nós temos em Argus é um vigilante de uma novilha que se tornou propriedade dele. Só que ela se tornou propriedade na medida que ela mugia como novilha, na medida que ela tinha forma de novilha, na medida que ela precisava, como toda novilha geralmente precisa, de um pastor, certo? A partir daí, ela se tornou então aquilo que podemos chamar de uma criatura passiva. Ela não raciocina, embora assim o fizesse, mas ela não pode falar e ela não tem mãos para se safar ou para estender, né, ao seu salvador. Mas no momento em que ela é liberta pelo pastor, entre aspas, Mercúrio, e por ocasião se torna fugidia, no momento em que, por misericórdia, Júpiter ou Zeus a torna novamente uma ninfa, então ela volta, né, ao seu patamar, né, vamos colocar assim, ela se torna novamente a criatura que sempre foi. Né, do ponto de vista da hierarquia, volta-se ao reino da razão e sai do reino da animalidade. Volta a ter braços e pernas. Não é questão de ser bípede ou não, né, que faria a diferença desta razoabilidade, mas ela volta a ter linguagem. A linguagem, portanto, é o fundamento ali para a condição humana propriamente dito. E é mencionado aqui que ela tinha até medo de falar, porque, considere, poderia sair um mugido dali. Mas não, ela já tinha se transformado na própria ninfa. E a partir daí ela volta então para suas próprias origens, que é para seu pai e suas irmãs. Né? Ela sai daquela condição de animalidade e volta para sua condição de ninfa, né? Que é muito superior ao que ela estava vendo antes. O notório aqui, a meu ver, eu estou falando tudo de uma forma bem espontânea, tá? Das minhas apreensões a respeito dessa história. Não é a ideia também de você tirar uma moral da história, não é nesse sentido que eu estou falando. Mas é só nas minhas apreensões à luz do que eu vejo hoje no mundo. É notório, cara, que somente quando ela se volta para suas origens, claro, consideremos aí a misericórdia de Zeus, que foi o provocador de tudo isso, né? Mas é ali que ela volta a ser quem ela sempre foi, de fato. Bem interessante, né? Agora vamos ver aqui a história de Calisto. Também é bem curiosa. Calisto foi outra donzela que excitou o ciúme de Juno, né? E por conta disso, a deusa Hera, ou Juno, transformou-a numa ursa. E aí é dito aqui: removerei de ti, disse a irada, aquela beleza com a qual tu cativaste meu marido, né? No caso aí o Júpiter. Calisto caiu de joelhos, tentou estender as mãos numa súplica. Elas já estavam sendo recobertas por pelos escuros. Sua mão arredondaram-se, tornaram-se garras retorcidas. Sua boca, que Júpiter costumava elogiar, transformou-se num horrível par de mandíbulas. O som de sua voz, que tinha o dom de apiedar os corações, passou a ser um rosnado, mais adequado para inspirar terror. E contudo, sua disposição antiga permaneceu.
e sem parar de gemer amaldiçoou sua sina, erguendo-se tão ereta quando podia, levantando suas patas para pedir clemência. E a partir daí sentiu que Júpiter era, na verdade, mau, embora não pudesse dizer-lhe isso. Ah, quantas vezes, com medo de passar a noite na floresta sozinha, vagava pela vizinhança de sua antiga residência. Quantas vezes, com medo dos cães, ela que até há pouco tinha sido uma caçadora, fugia aterrorizada com a aproximação dos caçadores. Frequentemente, escapava das feras selvagens, esquecendo-se de que agora ela mesma era uma fera, e urso que era, temia os próprios ursos. É muito curioso isso, cara, porque a noção de uma mulher fazendo às vezes de uma caçadora já existia, evidentemente, na antiguidade, né? Consideremos a deusa Ártemis, assim como a ninfa Sírinx, ambas caçadoras. Um dia, um jovem observou-a quando estava caçando. Ela o viu e reconheceu que se tratava de seu próprio filho, agora crescido, feito homem. Parou e sentiu-se inclinado a abraçá-lo. Quando já estava bem próxima, o jovem alarmado, ergueu a sua lança de caça e estava pronto para transpassá-la, quando Júpiter, observando a cena, impediu o crime e enviou ambos para o céu, onde se tornaram as constelações da Ursa Maior e da Ursa Menor. Bom, Juno enfureceu-se quando soube que sua rival tinha merecido tal honra, e apelou para as antigas potências do mar, Tétis e Oceano. Respondendo às inquirições de ambos, assim explicou o motivo de sua visita. Vós perguntais por que eu, a rainha dos deuses, deixei as planícies dos céus para procurar-vos nestas profundezas? Sabei que fui suplantada no céu. Vós dificilmente crereis em mim. Contudo, atentai para o céu quando a noite escurece o mundo, e vereis os dois, dos quais tantas razões tenho para me queixar, exaltados nos céus, naquele ponto em que o círculo é o menor, nas vizinhanças do polo. Porque alguém iria tremer doravante sempre que pensasse na possibilidade de ofender Juno? Quando tais recompensas são as consequências de minha insatisfação? Vede o que fui capaz de realizar. Proibia de usar uma aparência humana, e contudo ela está situada entre as estrelas. Porque ela virou urso, mas recebeu a honra de ser uma estrela nos céus. Esse é o resultado de minha punição? Essa é a extensão de meus poderes? Melhor seria que ela tivesse reassumido as suas formas originais, tal como o que permiti que ocorresse com Io, né, fazendo às vezes aqui do outro mito. Talvez Júpiter queira casar-se com ela e dispensar-me, dizia a invejosa ou ciumenta, né? Hera. Mas vós, meus pais adotivos, se gostais de mim e se estáis insatisfeitos com o tratamento que me tem sido dado, mostrai-o, peço-vos que assim procedam, que proíbam esse casal culpado de chegar até as vossas águas. Lembrando que ela está se remetendo aqui ao oceano, a Tétis. Bom, as potências do mar concordaram e, em consequência, as duas constelações, Ursa Maior e Ursa Menor, movimentam-se em círculo no céu, sem jamais descer por trás dos oceanos. Milton alude ao fato de a constelação nunca se esconder nestes versos. Deixai a minha lâmpada da meia-noite ser vista no alto de alguma torre alta, de onde eu possa sempre ver a Ursa. O Prometeu, no poema de J.R. Lowell, diz o seguinte: uma a uma as estrelas se postam no céu, belas, refletidas nas caldeias que aturo, e a ursa que à noite gira num carrossel sobre a estrela do norte e se encolher lá fora, com medo da alegria que anuncia a aurora. A última estrela na lenda da Ursa Menor é a estrela polar, conhecida também como Sinosura. Sobre ela diz Milton: novos prazeres com que meus olhos orno, enquanto a paisagem se derrama em torno. Em torres e almeias de vistosa grandeza, e em altas árvores ocultas na altura, onde haja talvez a recôndita beleza dos olhares vizinhos de Sinosura. A referência aqui é tanto a estrela polar, na condição de guia dos marinheiros, quanto a atração magnética do próprio norte, referente à bússola. Milton também a chama de estrela da Arcádia, porque o filho de Calisto se chamava Arcas, e ambos moravam em Arcádia.
Em Camus, o irmão surpreendido pela noite nas florestas afirma: alguma luz suave, embora de uma vela agitada pela janela de uma casa de barro, nos visita junto da tua luz poderosa e regular, que até parece a nossa estrela da Arcádia, ou a Tíria Sinosura. É interessante notar que nesse mito, Hera, assim como o Satã bíblico, humilha as criaturas, vamos colocar assim, que não têm a mesma qualidade angelical ou divina que eles têm. No caso, claro, Hera o faz por conta dos ciúmes, e Satã, segundo até o mito islâmico, por conta da inveja. Só que, em ambos os casos, eles acabam sendo eles mesmos, né, frustrados, uma vez que aquele ser que antes foi envergonhado, outrora foi exaltado pela divindade maior. Alá para os islâmicos e Zeus, né, no politeísmo grego. E podemos tirar algumas lições aí, né? Também na Bíblia aparece o texto de Isaías que diz que aquele ser exaltado passa a ser humilhado, e de tal maneira que é o total oposto daquilo que ele desejava, né? Ascender até as estrelas, acima das estrelas do céu. É interessante isso, porque aqui quem foi exaltado foi o ser humilhado, no caso, a Calisto e seu filho. Da mesma forma, o cristianismo apregou esta inversão também de uma maneira bem interessante, quando os cristãos, que dantes são perseguidos e humilhados, eles mesmos é que serão exaltados no reino que está por vir, segundo o próprio Cristo, que se esvazia de si mesmo e acaba por ser exaltado como o próprio Pai Celestial, né? É uma coisa muito curiosa que aparece nos mitos antigos e aparece também, evidentemente, no cristianismo com uma ênfase muito maior e uma dramaticidade também muito maior. Vamos ler agora sobre Diana e Acteon. Assim testemunhamos em duas ocasiões a severidade de Juno para com suas rivais. Agora vejamos como uma deusa virgem puniu um invasor de sua privacidade. Lembrando que Ártemis e Juno são deusas distintas, mas Ártemis consideremos mais na mitologia grega. Diana, portanto, faz referência a Ártemis, só que agora na mitologia romana ela era virgem, assim como Ártemis. E, inclusive, na tragédia grega de Hipólito, ele se torna casto justamente por causa de Ártemis. Curioso, né? Bom, aí é dito aqui, era meio-dia e o sol estava à mesma distância do seu nascimento. O jovem Acton, filho do rei Cadmo, assim se dirigiu aos jovens com quem caçava cervos nas montanhas. Amigos, nossas armas e nossas redes estão manchadas com o sangue de nossas vítimas. Já caçamos hoje o suficiente e amanhã podemos renovar os nossos esforços. Agora, enquanto Febo tosta a terra, coloquemos nossas ferramentas de lado e erguemo-nos ao descanso. Lembrando aqui que Febo é Apolo. Apolo na Grécia, Febo em Roma. Havia um vale densamente rodeado de ciprestes e de pinheiros, consagrado à rainha caçadora Diana. Na extremidade do vale havia uma gruta que, embora não tivesse sido adornada por artistas, a própria natureza havia dotado de arte no processo de sua formação, pois, delicadamente incrustadas no arco de sua abóbada, pediam belas pedras, um trabalho digno das mãos do homem. Uma fonte jorrava de um de seus lados, e água caía numa bacia aberta, circundada por uma orla verdejante. Quando exaustas de tanto caçar, as deusas da floresta costumavam visitar essa gruta para ali banhar o corpo virgem na água espumosa. Um dia, enquanto naquele lugar com suas ninfas, Diana entregou a uma delas o seu dardo, sua aljava e seu arco, e a outra entregou seu manto, enquanto uma terceira desatava suas sandálias. Então Crócale, a mais habilidosa entre todas, arrumou os cabelos da deusa, e Néfele, Íale e as demais traziam água em grandes vasos. Então a Diana e suas ninfas. Enquanto a deusa estava assim ocupada com suas obluções, Acteon, tendo se separado de seus companheiros, que vagando sem um objetivo definido, veio dar no mesmo lugar, levado ali pelo destino. Quando apareceu na entrada da gruta, as ninfas, percebendo que se tratava de um homem, gritaram e correram para junto da deusa.
tentando escondê-la por trás do próprio corpo. Mas a deusa era mais alta que as ninfas, e assim não foi possível ocultar seu corpo inteiro, né? O Flávio Joséfo chega a dizer que os deuses na antiguidade eram aquelas criaturas filhas de mulheres belas e de criaturas angelicais poderosas. Por isso eles eram mais altos do que os homens, né? Bom, mas aqui na mitologia grega, fazendo referência especificamente, na verdade, à mitologia romana, melhor dizendo, na mitologia romana, a coisa não tem uma explicação clara da origem efetiva dos deuses, a não ser na cosmogonia, como nós já vimos. O rosto da Diana, tomada de surpresa, coroou-se com as mesmas tonalidades exibidas no pôr do sol ou na alvorada. Cercada como estava pelas ninfas, virou-se, parcialmente movida por um impulso repentino de apanhar as suas flechas. Mas como estas não estavam ao alcance, ela apenas jogou um pouco de água no rosto do intruso, exclamando: "Agora vai, e conta, se puderes, que viste Diana desnuda." Ou seja, é muito interessante isso, mas Acteon, ele viu a deusa sem roupas, né? Ele viu a deusa nua. Ele foi repreendido por isso. E aí, imediatamente, um par de chifres de cervos cresceu sobre a cabeça de Acteon. O pescoço encompridou-se, as orelhas cresceram e tornaram-se pontudas, as mãos tornaram-se cascos, os braços tornaram-se patas, o corpo foi coberto de pelos manchados. O medo substituiu a coragem e o herói fugiu. Embora tenha se admirado com a sua própria velocidade, quando viu seus chifres no espelho da água, quis lamentar-se e teria dito: "Ah, pobre de mim, se sua voz não tivesse falhado." Em vez disso, gemeu, e lágrimas escorreram do rosto que havia substituído o seu. Contudo, manteve sua disposição anterior. O que faria, afinal? Ir para casa à procura de seu palácio ou permanecer escondido na mata? Sentia medo da última opção e vergonha da primeira. Enquanto hesitava, os cães de caça o avistaram. Primeiramente, Melampus, um cão espartano, deu sinal ao latir. Depois Panfulgo, Dorseu, Leupas, Teron, Napi, Tigre e todos os demais dispararam atrás dele. Mais ágeis que o vento, sobre rochas e abismos, através de gargantas que pareciam impenetráveis, ele correu e os cães o seguiram. Em lugares em que ele havia perseguido o cervo, assolando seus cães, agora os cães o perseguiam, assolados por outros caçadores. Ele queria gritar: "Sou Acteon, reconhecereis o vosso mestre?" Mas as palavras não obedeciam à sua voz, nem à sua vontade, na verdade, né? Não obedeciam à sua vontade. Em vez disso, o ar se enchia com o latido dos cães, até que um deles atracou-se às suas costas, outro abocanhou um de seus ombros, enquanto eles seguravam seu mestre. O restante da matilha veio e enterrou os dentes na carne de Acteon. Este gemeu, não com voz humana, mas também não era certamente o som produzido por um cervo. E caindo de joelhos, ergueu os olhos e teria erguido os braços em súplica se ainda os possuísse. Seus amigos e companheiros de caça assolaram os cães e em todas as direções procuraram Acteon para que se unisse a eles naquele momento de diversão, já que eles tinham pego o cervo. Mal sabiam eles que o cervo era Acteon. Quando ouviu seu nome, virou a cabeça e pôde ouvi-los lamentar o fato de que Acteon se encontrava distante. Quisera fosse essa a verdade. Ele se sentiria muito feliz em ver a façanha de seus cães. Mas é interessante que os cães eram do próprio Acteon, né? Mas sentir os seus dentes era demais. Todos estavam em torno dele, mordendo e rasgando a sua carne. E só quando finalmente o mataram, a ira de Diana foi saciada. Em um poema chamado Adonai, de Shelley, há uma alusão à história de Acteon na estrofe 31. Diz assim: "Em meio a outros menos notáveis, surgiu uma forma quebradiça, um fantasma entre os homens solitário, como a nuvem derradeira no fim da tempestade, cujo trovão é o dobro fúnebre. Ele, tal como imagino, contemplou a beleza nua da natureza, como Acteon, e agora fugia sem rumo, com passos débeis através dos desertos, e seu próprio pensamento é o cão que devora seu dono e sua presa pelo mundo afora." Assim sendo, a lição, ou suposta lição que tiramos aqui, é que quando vemos a natureza e a contemplamos, percebemos o quanto ela é bela e gloriosa. Mas quando a vemos nua, percebemos também o quanto ela pode ser violenta.
É curioso que essa história do Arthur me lembra aquela história de Noé e seus filhos. Quando Noé volta do dilúvio, quer dizer, desce no Monte Ararat, sua família retorna, Noé planta uma vinha e produz a fermentação com o tempo e toma vinho e acaba ficando bêbado. Neste momento, um de seus filhos, Cão, o vê nu e por conta disto acaba sendo amaldiçoado, certo? Similar ao que aconteceu com Acteon por ver a deusa Diana, a deusa da caça, a deusa virgem nua. Isso é curioso, né? Eu não estou dizendo que há uma referência entre uma história e outra, mas há alguma semelhança aí. Bom, agora falando da história de Latona e os camponeses, para a gente fechar esse áudio. Alguns acreditam que a deusa foi, nesse caso, mais severa do que justa. Acho que na maioria dos casos eles são mais severos do que justos, né? Mas, enfim, nesse caso aqui parece que houve um excesso ainda. Enquanto outros louvam a sua conduta, apesar disso, por achá-la coerente com a sua dignidade virginal. Como sempre, o evento recente traz outros mais antigos à tona. E em um dos que tomaram conhecimento do episódio, contou essa outra história. Alguns camponeses da Lícia insultaram certa vez a deusa Latona, mas não ficaram impunes. Aqui diz que Latona ela foi a deusa da maternidade, né, protetora das crianças e amante de Júpiter, né? E Leto, essa é a mesma deusa na mitologia grega. Acho que é isso mesmo, né? É Leto na mitologia grega e Latona na mitologia romana. Perfeito. Então, ok, vamos lá. Quando eu era jovem, diz aqui o texto, meu pai, que havia envelhecido demais em virtude de trabalhos pesados, pediu-me que conduzisse um rebanho bovino de boa qualidade até a Lícia. E vi com meus próprios olhos o lago e os pântanos onde essas maravilhas ocorreram. Próximo dali havia um altar antigo, escurecido pela ação da fumaça dos sacrifícios, e quase escondido entre os juncos. Quis saber quais deuses eram cultuados naquele altar. Se seriam os faunos ou as náiades, ou ainda algum deus das montanhas vizinhas. E um dos aldeões respondeu: nenhum deus da montanha ou de rio possui esse altar. É engraçado que você tem os deuses da montanha, deus do céu, deus dos bosques, né? É sempre vinculado a uma territoriedade, né? Bom, mas sim aquela que o ciúme de Juno expulsou da terra. Em terra sem lhe deixar um único recanto em que pudesse educar os seus filhos gêmeos. Suportando em seus braços duas crianças divinas, Latona chegou, porque, lembrando, ela era amante, né, de Zeus, então ela recebeu a ira também de Juno. Latona chegou a esta terra exausta e sedenta. Por sorte, avistou nos baixos do vale, ou dos baixios do vale, este lago de águas claras, onde os camponeses trabalhavam na colheita de junco e do vime. A deusa aproximou-se, ajoelhou-se nas margens e teria saciado a sua sede no riacho de águas frescas, mas os aldeões proibiram, porque... E ela perguntou, né, por que me negais água? A água é de todos. A natureza não permite que ninguém reclame a propriedade do brilho do sol, do ar ou da água. Isso na sua época, Latona, porque agora na modernidade não é bem assim não, mas enfim. Eu tenho aqui receber a minha parte da dádiva compartilhada, e contudo tenho de pedi-la como um favor? Não tenho a intenção de me banhar nessas águas, embora esteja exausta. Quero apenas saciar a minha sede. Minha boca está tão seca que mal posso falar. Um simples gole de água seria, para mim, como um néctar. A água me reavivaria e eu ficaria em débito convosco pelo resto da minha vida. Possam essas crianças tocar o vosso coração, os filhos dela, né? Pois estendem seus bracinhos pedindo por ajuda. E, de fato, as crianças estendiam seus braços naquele instante. Quem não se comoveria com essas palavras gentis da deusa? Mas o coração daqueles camponeses não foi tocado. E ainda acrescentaram insultos e ameaças de violência contra ela, caso não partisse. E foram além. Entraram no lago e começaram a mover a lama com os pés, de modo que a água não pudesse mais ser bebida. Latona ficou tão possessa, né, que se esqueceu da sede. Não mais suplicou aos rudes homens, mas, erguendo suas mãos aos céus, exclamou: que eles jamais saiam desse lago, que passem o resto da sua vida dentro dele. E assim aconteceu. Agora eles vivem dentro da água, às vezes submersos, erguendo a cabeça na superfície e nadando. Algumas vezes saem das margens, mas logo saltam novamente para a água.
continuam a usar sua voz egoísta para insultar. Embora tenham a água somente para si, não se envergonham de coachar dentro do lago. Sua voz é áspera, a garganta é entumecida, a boca alargou-se de tanto coachar, o pescoço encurtou e desapareceu, vai vendo, hein? E a cabeça uniu-se ao corpo. Suas costas são verdes, a barriga desproporcional é branca e, em resumo, eles são agora sapos. E vivem no lago lodoso. É isso que Latona fez com eles. Essa história explica a passagem de um soneto de Milton intitulado As Calúnias que se seguiram à composição de certos tratados. E é dito assim: ordenei à velhice que não me contivesse, pelas conhecidas leis da antiga liberdade, quando um ruído bárbaro me envolveu, de corujas, cucos, asnos, macacos e cães, os mesmos de quando os vilões tornaram-se rãs, e escarneceram dos filhos gêmeos de Latona, recebendo depois o sol e a lua por imposto. Interessante. A perseguição que Latona sofreu por iniciativa de Juno também é citada na história. A tradição era a de que a futura mãe de Apolo e Diana, fugindo da ira de Juno, andou por todas as ilhas do Egeu para encontrar um local em que pudesse descansar, mas todos temiam demais a poderosa rainha dos céus para ajudar a sua rival. Somente Delos permitiu que Latona desse à luz às futuras divindades. Delos era então uma ilha flutuante, mas quando Latona chegou ali, Júpiter ancorou-a no fundo do mar, com correntes de diamante, de modo que se tornasse um lugar seguro para o descanso de sua amada. Lord Byron cita Delos em sua obra Dom Juan, dizendo: as ilhas do Egeu, onde Safo, a fogosa, amou e cantou, onde Febo surgiu e Delos se ergueu, onde a arte da guerra na paz se firmou. Então é isso. Finalizo aqui nosso áudio sobre essa segunda parte a respeito dos mitos romanos e gregos.